Alô, som. Irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre vocação, tá? Pensei em tratar sobre vocação porque a última vez que a gente tratou aqui sobre discipulado, eu falei um pouquinho sobre integridade, que é a identidade do cristão, é o primeiro módulo. Como o pastor Jean falou, há alguns anos, mais ou menos 10 anos atrás, desafiei o conselho da igreja Presbiteriana das Graças a gente começar a ter um sistema de formação espiritual na igreja. Não é considerando que os cultos não são formativos ou que a escola dominical não seja formativa, são, mas a proposição precisa ser mais pessoal do que institucional. Ou seja, a formação espiritual é para quem quer, não faz parte de uma academia, não faz parte de um sistema institucional, igreja. Faz parte sim de uma vocação espiritual, essa vocação eficaz que a gente falou agora recentemente no culto. Então, eu desafiei o conselho, porque o conselho da igreja me enviou, eu fui convidado e eles aceitaram e me enviaram para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, ela vive, a igreja presbiteriana, especialmente da Coreia do Sul, ela vive esse sistema de discipulado como uma formação espiritual. Essa classe para batismo, ou esse grupo para batismo, lá é chamado de catecumenato, não é chamado de discipulado. Lá eles entendem discipulado como uma formação. São estruturas espirituais que a gente precisa ter no coração para a gente crescer. Enquanto que aqui no Brasil, quando se fala de discipulado, se está falando de batismo, profissão de fé, os primeiros passos da fé, e não de uma estrutura na alma para você crescer. Então, quando eu voltei da Coreia, eu fiz um desafio ao conselho de que o sentido de eu continuar na igreja seria se eu pudesse implementar o discipulado lá. E disse, olha, se o conselho aprovar, eu vou começar pelo conselho, mas vou começar com aqueles que quiserem. O conselho da Igreja das Graças tem 12 presbíteros, 6 quiseram começar, e os outros 6 não podiam, mas aprovaram e confirmaram, falaram, não, a gente está apoiando, beleza. Começamos com os 6 presbíteros, tem mais ou menos, hoje tem 14 diáconos, mas na época tinha uns 10 diáconos, nós, acho que pelo menos uns 5 diáconos também entraram na turma, aquela primeira turma era só de oficiais da igreja. E nós começamos ali então, o primeiro ano, a questão da integridade. Mas quem vai para o discipulado, lá na Igreja das Graças, precisa fazer um compromisso. É um pacto com Deus. Não é feito com o pastor. O pacto não é feito com a igreja. Não é feito com presbítero, nem com liderança nenhuma. O pacto é feito com Deus. Não será cobrado. Será lembrado, mas não cobrado. E também quem vai para o discipulado não tem direito a cobrar. Nem de ninguém, nem muito menos cobrar do professor ou da pessoa que estiver dando, como facilitador estiver dando a aula. Esse é o acordo, ou seja, o acordo é um acordo desvinculado dos outros. É você e Deus. Mas o que é o acordo? Que pacto é esse? Eu vou ler a Bíblia todo dia. A pessoa está no discipulado de Jesus, tem que ler a Bíblia todo dia. O discipulado da igreja não. O discipulado que pastor Sávio faz, precisa não. Porque é uma vez por semana, você vai para a aula, ele não sabe se você está lendo ou não está. Mas se você quiser seguir Jesus, você precisa ler a Bíblia todo dia. Segundo, dentro desse compromisso do discipulado, segundo passo, orar todo dia.
É um compromisso pessoal. Eu vou orar todo dia. Terceiro compromisso pessoal: servir na igreja em algum ministério. Não é no evento, não. Está me entendendo? Alô? Sim? O evento, vai ter lá o encontro dos adolescentes. Eu fui lá, eu ajudei. Não é isso, não. Ministério, toda semana. Você faz parte de um compromisso que lhe gasta. Não é só extemporaneamente, não. É a vida toda. Ministério. Você entra para um dos ministérios da igreja. A Igreja das Graças, acho que tem uns 20 ministérios ou mais. Você vê qual deles você quer servir e você vai servir no ministério. Semanalmente. Quarto compromisso: participar de pelo menos um culto da igreja por domingo. Não ser negligente. Ser praticante. Quinto compromisso: participar da aula semanal. No caso, a gente tem um encontro na segunda-feira. Segunda-feira, 19h30, a gente tem um encontro. Esse encontro é onde a gente tem a aula, por assim dizer, e dali a gente sai para a vida. Demora 3 anos. Esse pacto é 3 anos. Então você, primeiro ano, vai estudar sobre quem você é, sua identidade. Segundo ano, sobre para que você existe, sua vocação. Terceiro ano, como eu me relaciono com a vida, com as pessoas, com quem está ao meu redor. Como? Bom, nós entendemos o seguinte: se eu sei quem eu sou à luz da Bíblia, se eu sei para quem eu vivo à luz da Bíblia, e se eu sei como me relacionar com os outros à luz da Bíblia, eu posso crescer espiritualmente. Eu posso continuar crescendo espiritualmente. Agora, é muito difícil eu crescer se eu não sei quem eu sou. Você quer ver uma coisa? Vou só mostrar para você um exemplo banal, mas que é bom, que cabe. Um neném, ele é mais gente ou menos gente que um adulto? Hein? Um neném é menos gente ou é mais gente que um adulto? É igual. Mas se ele não crescer pensando que é gente, se ele não souber quem ele é, ele crescer confuso, ele não cresce como sendo gente. Então, por exemplo, a ideologia de gênero vem confundir as cabeças das infâncias, dizer: não, eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher. Não, acho que eu sou. E a pessoa cresce confusa. Por quê? Porque não sabe quem ela é. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não sabe quem você é, você cresce confuso. Você não sabe para onde você vai. Se você não sabe para que você vive. Você acha que vive para ganhar dinheiro. Você acha que vive para ter uma reputação, para ter um nome, ou para ter uma família, ou para um projeto pessoal, para um sonho, ou para satisfazer seus pais, sei lá. Se o motivo de você viver está errado, você não cresce espiritualmente. Você bate no teto que não deixa você continuar crescendo. Ou como se você fosse uma planta que precisa de sol e você está na sombra. Você não consegue crescer. Mas se você descobre para que você vive, porque você foi feito diante dos céus, e qual é a meta dessa existência, você vive e vive. Terceira coisa: como é que eu me relaciono com o ímpio? Como é que eu me relaciono com um senhor, uma pessoa que é acima de mim? Como é que eu me relaciono com um subordinado? Como é que eu me relaciono com a esposa? Como é que a esposa se relaciona com o marido? Como é que o pai se relaciona com os filhos? Como é que os filhos se relacionam com os pais? Como é que a gente se relaciona com uma pessoa que se diz cristã e não é cristã? Como é que a gente se relaciona com uma pessoa que está em crise? Veja, o relacionamento na Bíblia é sempre
o último ponto não é o primeiro. Primeiro, você precisa saber quem você é. Segundo, para que você existe. Senão você não ajuda ninguém. É aquela história da pessoa que está se afogando e você inventa de mergulhar para ir salvar ela. Se você não sabe técnicas de salvamento, você vai afundar junto. Então, primeiro você precisa saber quem você é. Segundo, você precisa saber para que você vive. E aí você aprende a como se relacionar a partir dessas duas bases. Eu sei quem eu sou. O relacionamento que eu tiver com quem tiver não vai dizer quem eu sou, nem vai determinar meu comportamento, nem vai estabelecer a minha meta de vida. É a partir disso que a gente se relaciona com as pessoas. Está claro, irmãos? Sim? O discipulado, portanto, é propositivo. Não existe na Bíblia, não existe discipulado informal. Na convivência, na amizade. Não, isso não é discipulado, não. Veja só, Jesus passa pelos discípulos, um a um, ele os chama para serem seus seguidores. Isso é discipulado. No final do ministério dele, quando ele já está na ceia, a última ceia, ele diz: já não vos chamo de servos ou de alunos, agora eu vos chamo de amigos. Ou seja, discipulado não tem a ver com amizade. Não estou dizendo que o discipulado não possa promover a amizade, mas o que eu estou dizendo é que o discipulado não tem a ver com a amizade, tem a ver com a proposição. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. É como uma pessoa que está no terceiro ano lá do ensino médio, e a pessoa está agora decidindo qual curso que ela vai fazer. Se ela diz, eu quero ser médico, ela tem que se empenhar para poder entrar numa universidade que tenha medicina e ali ela começar a se formar. Tem que ser propositivo. Discipulado não acontece assim a toque de caixa. É uma formação. Foi com Jesus, é conosco, da mesma forma. Não vai acontecer ao acaso. Você quer ver uma coisa? Pare de fazer exercício. Pare de ir ou para a academia, ou de correr, de fazer qualquer coisa. Fique ocioso que você vai ver o que é que acontece com o seu corpo. O que é que vai acontecer com o seu corpo? Ou você engorda, ou você fica cheio de dor, você fica todo entrevado, você fica... Estou errado, irmão? Ou não? Agora, se você quiser ter energia, tem que ter uma proposição. Eu vou começar a me exercitar. Da mesma forma o discipulado. Se você quer, você precisa se disponibilizar para a caminhada. Claro que o processo em si é flexível. Eu aprendi lá na Coreia o seguinte: a gente estava num almoço com o pastor da igreja Sarang. A igreja Sarang é a maior igreja presbiteriana do mundo. Naquela época, a igreja Sarang tinha 96 mil membros. Estávamos no almoço, estava eu com mais 4 pastores daqui do Brasil, éramos 5, com mais o pastor da Coreia lá. Então, estávamos no privilégio. Estávamos sentados lá com aquele pastorzão lá, a igreja gigante, vivendo discipulado, só nós 4 com ele lá. Desculpa, só nós 5 com ele lá. E aí ele, para cada um, falou assim: você tem uma pergunta? Quer algum conselho? Para cada um ele fazia isso. Enquanto a gente almoçava, chegou para mim: você tem uma pergunta? Eu disse: eu tenho. Ele disse: qual é a sua pergunta? Eu disse assim: quanto tempo a gente deve investir no discipulado? Ele riu, aí falou assim: se você quer um discípulo fast food, você passa 3 meses e pronto. Sabe quanto tempo vai durar o discipulado? Igual um fast food, rapidinho, se consome e não tem efeito nenhum bom para o seu corpo. Você quer um discípulo de verdade? Jesus demorou 3 anos. Você é melhor do que Jesus? Tem alguém aqui que seja um mestre melhor do que Jesus, que consiga formar em menos tempo do que Jesus? Aí ele falou assim: cuidado com fórmulas prontas de fast food, como se você estivesse comprando ali na esquina
como é que chama? Franchise, como é que chama? Uma etiqueta. Agora eu montei a minha McDonald's aqui na igreja, na quarta igreja. Aí a McDonald's agora vai vender o sanduíche fast food, que é o discipulado. Irmãos, veja só, lá na Igreja das Graças, está dando certo e a gente está caminhando há 10 anos. Mas aqui pode ser diferente. Pode ser de outra maneira, desde que dê certo e os membros comecem a ter mais e mais plenitude espiritual. Está ótimo. Mas quanto tempo demora? Pelo menos eu aprendi a lição. Eu não quis fazer um discipulado menor do que 3 anos. Depois que a coisa vai andando, nós vamos tendo mais pessoas fazendo discipulado. Mais pessoas. A última turma que a gente começou esse ano, no primeiro ano, tinha 190 pessoas fazendo o discipulado do primeiro ano. Nós estamos agora pós meio do ano, estamos agora já chegando em setembro. Desses 190, nós estamos ali com o quê? 130 que continuam. Não tem problema que a pessoa pare. Não estou podendo, consegui um emprego novo, agora eu estou viajando muito, eu não consigo estar lá nos encontros. Tá, beleza. Segue, irmão, discipulado com Jesus. Lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, serve na igreja, continue indo para os cultos. Isso é a fórmula, irmão. Entendeu? Alô? Entendeu? Mas é muito interessante, porque quem quer, sabe o que é que muitos estão fazendo? Fala assim, eu não posso, porque eu trabalho durante a semana viajando. Aí pede para um amigo que está lá no discipulado assim, grava a aula. E tu me manda que eu vou escutar depois. Que eu quero continuar. Assim que eu puder eu volto. Por quê? Porque a pessoa quer. Não é a igreja que quer para ele. É a pessoa que quer. E quando a pessoa quer, ela corre atrás, não é? Ou não? Quando a pessoa quer casar, corre atrás. Quando ela quer estar no curso universitário, ela corre atrás. Quando ela quer abrir um negócio, ela corre atrás. Ou seja, quando você quer, você vai. O que aconteceu com você? Será que algum dia Jesus passou pela sua praia e falou assim, venha a mim? Venha a mim. O discipulado começa quando Jesus chama a gente para estar do lado dele. Dali começa uma caminhada que em algum momento ele vai bater nas suas costas, como ele bateu nas costas de Pedro na praia, logo depois da ressurreição, e disse, você me ama? Pedro disse, tu sabes que eu te amo, por 3 vezes. E ele disse para Pedro, agora está na hora de você apacentar o rebanho. Vai, homem, eu vou estar com você todos os dias. Mas agora você tem que começar a caminhar com outros. Você está na hora de você começar a discipular outros. Bora, homem. Pedro entendeu. E ele começou também. Ou seja, qual é o fim do discipulado? Como é que ele termina? Ele termina quando eu começo a formar outros. Que formação espiritual? Não é teológica. Não é acadêmica, não é teologia sistemática, é espírito. Formar seu coração para Deus. Qual é a ferramenta? A Bíblia. E não tem outra. Você está me ouvindo aqui? Alô? O conselho, depois de 10 anos, chegou para mim e falou assim, pastor, você precisa escrever esse material. Eu nunca quis escrever, sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém copie, porque isso não pode ser copiado, isso tem que ser no coração. Não tem fórmula pronta, acabei de dizer isso aqui. Eu não estou vendendo para você um pacote não, irmão, não sou vendedor não. O conselho disse, pastor, escolha um lugar, o senhor se retira durante 1 mês para escrever. Escreva o material que a gente está precisando. Eu falei, tá bom. Aí um presbítero falou, por que não vai para os Estados Unidos? Eu falei, aí está certo. Escolhi e fui para Orlando. Passei 1 mês lá, 15 dias em Orlando, depois 15 dias em Tampa. E durante aqueles 15 dias, ou melhor, durante aqueles 30 dias, que foi o tempo todo que eu estive lá, eu escrevi 28 dias,
2 dias não deu para eu escrever. De fato, eu fui com uma tarefa, eu cumpri a tarefa. Escrevi lá 198 páginas, mas ainda não foi a metade do primeiro ano. Então logo você vê que não vai ter esse material. Esse material vai ficar uma biblioteca. Não vai servir nesse sentido de, toma o material. Sabe por quê, irmão? Porque você só se forma espiritualmente quando você começa a abrir a Bíblia, ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Mais uma vez eu estou dizendo para você, não é teologia. Não adianta ler Luiz Berkoff. Não adianta você ler as teologias sistemáticas, seja lá de quem for. Karl Barth. Tem uns cabeção aí, irmãos, que são muito bons. Mas isso não forma você espiritualmente. Bom, dito isso, nós vamos para essa evocação de todo crente. Você me diz, já acabou o horário? Diga até que horas, porque aí você me diz. Irmãos, olha. Então, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, até o 6º, versículo 10. Vou falar sobre essa vocação de todo crente, está ali o texto, né? Está ali já o slide. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, diz assim. Está ali, né? O texto está aparecendo ali também na projeção. Porque importa, veja só, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, enquanto está aqui na terra, no corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens, e também somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas,
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia, amém. Esse texto claramente fala sobre a mudança que há quando a gente nasce espiritualmente em Cristo Jesus. E se há uma mudança, a gente é uma nova criação, uma nova criatura. Ou seja, a identidade agora é nova. Você sabe quem você é a partir de Jesus. Se você tem uma nova vida, então essa vida funciona para um determinado fim. Esse fim da sua vida, a finalidade da sua vida, chama-se vocação. E isso é para todo crente, isso não é só para pastor, isso não é só para missionário, para seminarista, é para todo crente que nasceu em Cristo, ele foi tornado cooperador e embaixador de Deus, exortando o mundo a se reconciliar com Deus. A partir daí, a gente já entendeu que o nosso ministério, o ministério de todo crente, é o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus. Não é reconciliar a essência, não é reconciliar relacionamentos de pessoas que estão brigando. É muito mais profundo. É o relacionamento de cada pessoa. A pessoa A que está brigando com a pessoa B, a pessoa A, ela se reconcilia com Deus, aí ela se reconcilia com B. A pessoa B se reconcilia com Deus, aí ela se reconcilia com A. Ou seja, não se trata de ser um agente promotor da paz, se trata de ser um agente promotor do Evangelho. Nós fomos salvos para sermos embaixadores. Um embaixador não representa a si mesmo. O embaixador não representa a sua família. O embaixador não representa os seus negócios. Ele não representa a sua empresa. O embaixador, ele representa o seu país. Ele representa a bandeira do seu país. Nós somos, quando fomos salvos em Cristo Jesus, nós somos transportados. Nós somos tirados do império das trevas e agora nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, onde temos essa redenção que foi tão cara. Nós temos a remissão dos nossos pecados, ou seja, o escrito de dívida que era contra nós foi pago e foi tirado de nós. Isso, ou seja, a obra de Cristo, o Evangelho, coloca a gente numa nova condição. Essa nova condição faz a gente viver para... Ou seja, tem um propósito. Qual o propósito da minha vida agora? Não estou falando como pastor, estou falando como crente. Então, para que eu vivo? Para ser honesto? Para ser uma pessoa de bem? Para ser um bom marido? Para ser um bom pai? Não, eu não vivo para essas coisas. Isso é consequência. Eu vivo para Deus ser glorificado. Diga comigo, Deus ser glorificado. Vamos lá, irmãos, eu vivo para Deus ser glorificado. Vamos lá? Isso. E isso me transforma num bom pai, num pastor, como profissional, se é que eu posso usar assim essa expressão. Eu não acho que o pastorado é profissão, mas estou falando assim, se fosse uma carreira profissional, bom, para que ser pastor? Porque ele me chamou. Porque ele é glorificado em mim a partir desse chamado que ele me fez. Mas ele chamou você para ser um empresário. Ele chamou você para ser um servidor público. Ele chamou você para ser um funcionário. Chamou você para ser um patrão, um gerente, um CEO. Sei lá o que Deus chamou você para ser. Um enfermeiro, um médico, um professor. Você foi habilitado de alguma maneira e Deus inseriu você na sociedade. Mas não é isso mais que você é. Você foi salvo. A mudança faz com que agora você viva o que você tiver nas mãos para fazer, para Deus ser glorificado. E Deus é glorificado quando você está plenamente satisfeito nele. Deus não é glorificado quando você faz bem as coisas.
Não é fazendo bem as coisas que Deus é aplaudido. É quando você faz as coisas que você faz, cheio de satisfação em Deus. Quando a alegria e a motivação de você fazer o que você faz é o sorriso de Deus. E não o emprego, a manutenção do emprego, ou o salário, ou a conquista, ou o status, ou o ganho que você tem. Quando essas coisas ocupam o lugar do seu coração, você não está mais na vocação de Deus. Você como pastor, vamos imaginar se, por exemplo, os elogios, ou a vontade de ter dinheiro, ou a vontade de ter uma igreja grande, ou a vontade de ter algum sucesso, se isso começa a ser a vertente do meu coração e do meu ministério, eu não estou mais na vocação de Deus. Pode ser que ninguém tenha nada para me censurar, pode ser que ninguém tenha nada para reclamar, pode ser até que as coisas estão indo no sucesso, mas se meu coração não vive mais para Ele ser alegrado em mim, para Ele ter alegria com a minha vida, se não é mais para Ele, então eu estou desqualificado como vocação. Eu já não sou mais embaixador, eu não represento mais Ele, eu estou me representando. Eu estou fazendo as coisas para mim, para o meu umbigo, seja como pastor, ou seja como empresário, ou seja como pai, ou seja como for. Sendo assim, irmão, vocação é um destino de operação. É o que a Bíblia chama de predestinar. Deus, quando chamou você por eleição, Ele lhe deu um destino. Ele escreveu sua história toda. Todos os seus dias foram escritos e determinados, cada um dele. E Ele escreveu essa história com uma finalidade. Você vai voltar para Deus. E se você vai voltar para Deus, esse caminho que está levando até Deus é um caminho onde Deus é honrado na sua vida. E não adianta, imagina a sua história espiritual, imagina a sua vida com Deus, ou a sua jornada na vida da seguinte maneira. Pense aqui comigo, certo? Você escolheu qual a data que você ia nascer? Não. Você escolheu qual o país que você ia nascer? Não. Você escolheu qual o recurso financeiro que a família tinha quando você foi nascer? Não. Você escolheu ser rico no nascimento? Não. Você escolheu ser pobre? Também não. Você escolheu qual o tipo de língua iria ser falada na sua casa? Também não. Você escolheu se os seus pais seriam cultos ou seriam ignorantes? Também não. Você não escolheu um bocado de coisa, e essas coisas estão determinando sua vida. Até hoje elas ainda estão determinando sua vida. Você nasceu no Brasil, você nasceu provavelmente no século XX, agora você está no século XXI, você faz parte de um contexto muito maior da sua vida, você tem uma série de circunstâncias que estão sobre você, vai ver que você é uma pessoa super inteligente, mas vai ver que você é uma pessoa mais deficiente em inteligência. Alguns de nós aqui são gênios, outros de nós são extremamente limitados. Você não escolheu isso. Uns de nós são super competentes, outros de nós somos mais lentos, mais devagar, e pouco importa isso, porque essas coisas que foram antes de você nascer foram escolhidas por Deus e elas geraram em você limitações. Tem gente que pode ter a vida toda fazendo o plano de morar no exterior, não vai. Não vai porque Deus não deixa. E tem outro que não faz o plano nenhum e de repente está lá. Aí tem um que parece que nem lê e já entende tudo. E tem outro que lê e não entende nada. Você conhece gente assim, não conhece? O cara lê 1000 páginas, você pergunta assim, o que foi que você entendeu? Nada. O outro leu uma página, entendeu as 1000. Tem gente que é assim. Veja, a gente ganhou um pacote pronto. Você opinou por isso? Você opinou? Não. Você opinou a sua altura? Biofísico? Cor da pele? Cor do olho? Beleza? Você opinou? Deus, dá um toque aqui, Deus. Foi ou não? Não, irmão. Vê o pacote pronto. Isso são limitações que você tem. Essas limitações foram impostas a você quando Deus lhe criou. Pá! Isso não vai mudar, porque é quem você é. Aceite e fica bem. Mas, dentro dessa potencialidade, dentro dessas qualidades e competências que Deus lhe deu, com as suas próprias limitações peculiares, Ele deu para você um trajeto, um percurso. Você nasceu no ano tal, dentro daquela escola que você estudou. Isso é o percurso. Você foi educado naquela família,
Seu avô, sua avó participava ou não participava, sua tia era quem dava dinheiro ou não dava. As circunstâncias foram elas começando a gerar o seu caminho. Aí você estudou naquela escola, não sei das quantas, e você teve o curso de não sei o quê, o outro não teve o mesmo curso que você, e a gente foi. Aí chegou numa hora que a gente casou, ou não casou. Não quero casar não. Mas essas coisas são sua história agora andando. Faz de conta que é um corredor, tá? É um corredor, a sua vida. Alguém aqui vai ficar para semente? Não. Não, né? Você sabe o que vai acontecer com você, não sabe? Daqui a pouco a gente vai partir, né? O avião já está lá, já o trem de pouso já está lá, ele já está lá. Daqui a pouco chama o número da sua ficha, né? Fulano de tal, seu avião já está subindo. Vá lá, compareça. A gente está nesse corredor, irmão. Esse corredor tem limitações, são paredes que estão do nosso lado, dizendo para a gente, não adianta. Por mais que você rejeite, bloqueie, reclame, proteste, pouco importa, continua sendo uma limitação. E a vida está seguindo. Faz de conta que nesse corredor, você tem atrás de você uma parede, empurrando você tem que andar para frente. Ah, não quero andar hoje não. Continua empurrando você vai, mesmo sem você querer. Vai seguindo. Que parede é essa? É o tempo. Alguém consegue voltar no tempo? Viver o dia de ontem? Consegue organizar o que no passado aconteceu? Também não. Você está nesse corredor e o corredor está empurrando você para um destino. É o corredor que lhe empurra. Você foi salvo. Sabe o que foi que aconteceu com você? Você estava nesse corredor aqui, ó. Cristo pegou você, morreu por você, arrancou você e disse, agora o corredor é aqui. Você vai para a glória de Deus. Você vai para o céu agora. Isso se chama predestinação. Ele agora deu uma série de competências que você não tinha antes. Você não tinha, você não amava a Deus, você era inimigo de Deus. A vaidade era quem discernia a sua vida. Você estava sendo guiado pelo próprio diabo. É isso que a Bíblia diz. Esse era o seu corredor. Mas você foi arrancado daqui, foi colocado aqui. E o tempo continua lhe empurrando. E você vai andando. Se você diz, eu não gosto de ir por aqui. Ah, não vou não, vou para cá. Aqui tem uma parede, irmão. O corredor continua empurrando você para cá e você vai ralando a cara. Ai, meu Deus, minha venta. A sua decisão de não aceitar o caminho que Deus tem proposto para você só faz lhe ralar. Rala você, mas você continua indo para o mesmo lugar. Você já percebeu isso? Não tem jeito, irmão. Tem coisa que você tomou a decisão aqui, que Deus disse, pode escolher. Porque naquele momento era mais largo aquele corredor. Mas tem hora que o corredor fica quase como um funil. Só passa você. É imprensado. Mas continua lhe empurrando. Vai ter que passar por aquela situação. Vai ter que passar por aquela conta. Por aquele ponto. Você vai ter que passar. Mas enquanto passamos, enquanto a vida vai seguindo, eu e você precisamos saber para que nós vivemos dia a dia esse corredor. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, você vive aqui no mundo, enquanto tiver, para dizer para todas as pessoas ao seu redor, reconcilie-se com Deus. Você não vive para ganhar dinheiro. Você não vive para pagar conta. E é o que o diabo mais diz para você que é, né? Meu filho, vai fazer senão você não ganha dinheiro, né? É ou não é? As contas vão continuar chegando, o dinheiro não vai chegar mais não. Vai fazer senão você não vai ganhar dinheiro. Aí você pega e diz, agora eu vivo para ganhar dinheiro. Não, é para pagar as contas, para não ser desonesto. Aqui, ó. Veja só, você foi predestinado para o céu, irmão.
A sua vida é lá em cima agora, não é aqui não. Você vive para Deus ser glorificado. Se vai ter dinheiro, se não vai ter, pouco importa. Opa, não gostei disso não. Você gostou? Não deveria ter uma promessa dizendo assim, na hora que você se converte, vai jorrar dinheiro na sua conta. Devia ter uma promessa, não devia, irmão? A gente pode reclamar com Deus, mas não vai jorrar não. Você vai trabalhar, e vai trabalhar muito, mas você não trabalha mais para o Deus chamado dinheiro. Você pode dizer amém? Porque o motivo que lhe faz trabalhar é o seu Deus. Se você trabalha para poder pagar a conta, o seu Deus é conta. Se você trabalha para poder você ser aplaudido, honrado, o seu Deus é o seu ego. O que motiva o seu ministério é a sua divindade. E se você já resolveu no seu coração, meu Deus, eu fui tirado do trilho que ia para o inferno e fui colocado num trilho que vai para o céu. Esse trilho que vai para o céu, eu tenho que viver para Deus ser glorificado e não para eu ter as coisas que eu quero. Vamos ser práticos? Então, pastor, eu não trabalho mais, é isso? Irmão, você precisava conviver comigo. Quem convive comigo sabe, eu não pego dinheiro. Eu não sei nem de dinheiro da minha conta. Quanto mais dinheiro da igreja, eu não sei. Quem convive comigo sabe disso. Eu posso ser até acusado de negligente, porque de fato eu acho que eu sou. Eu não estou nem aí para isso. Agora, se você conviver comigo um pouquinho, você vai ver que o discurso que eu estou dando para você não é de você ser preguiçoso ou não trabalhador. Sexta-feira agora, a gente estava lá no discipulado com os jovens, acabou o discipulado, estávamos lá conversando. Aí tem um diácono que estava falando o seguinte: a gente está fazendo a mudança, a casa dele foi alagada, naquelas cheias que teve lá, a casa dele foi alagada, ele está mudando para uma casa que é mais alta. E ele disse, eu passei o dia todo, pastor, subi mais de 1000 vezes aquelas escadas lá, carregando coisa para lá, quando eu estava muito cansado, aparecia assim uma imagenzinha assim do meu lado, dizendo assim, e pastor Sávio, cansa? Acho que eu também não estou cansado não, e continuo correndo. Eu ri, eu falei, eu canso, filho, e canso muito. Não é que a gente não canse, mas é que a gente tem um combustível. Tem um negócio dentro da gente chamado Espírito Santo, ou não? Tem um poder que é maior do que o universo, que criou o universo. Será que tem força, irmão? Será que tem fôlego? Agora pense aqui, eu trabalhando para pagar a conta, eu tenho ânimo. Se eu quisesse comprar um Corolla Cross, aí eu vou ter dinheiro, vou trabalhar para ter. Imagine se eu trabalho para a glória de Deus. Vê o tamanho do negócio. É ou não é muito maior? Alô? Aí é que eu tenho que trabalhar. E trabalhar muito. Mas muito. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso habita com o diabo. Não estou falando de você ser preguiçoso. O que a gente está falando aqui é de motivação. Qual a motivação para você trabalhar? Sabe o que está acontecendo com muitos crentes? Os crentes trabalham por causa do sistema que está posto. É porque eu tenho que pagar o aluguel, é porque eu tenho que pagar plano de saúde, a alimentação, tudo isso está muito caro, a inflação está muito grande, eu me sinto muito oprimido, muito cansativo, chego no final do mês, ainda tem mês, mas não tem mais dinheiro. Você sabe o que é isso? Você sabe, irmão? Eu estou falando abobrinha. Sabe o que é isso? Alô? Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Levanta a mão, por favor, se você sabe o que eu estou falando. Pois bem, nós caímos nesse negócio e não conseguimos mais ver o valor da nossa fé. Aí quando a gente pensa em fé, pensa assim, acho que Deus vai dar alguma coisa extra, vai me dar uma oferta, vai me dar um recurso. A gente fica pensando que vai ser assim.
preste atenção, isso não é o ordinário. O extraordinário pode acontecer qualquer hora. Mas sabe como é o ordinário? Você começa um mês, você ganhou R$1.000, vamos supor, é o seu salário do mês. Você diz aqui, 100 é do Senhor. Toma aqui, Senhor. Tá, é o seu dízimo. E depois você diz assim, Deus, eu tenho 900 por mês. O Senhor faça o que quiser com os 900? Por favor, me conduza a usar esses 900 para a tua glória. Para a tua glória. Mas você tem R$500 para pagar de aluguel. Você paga o aluguel. Mas você está dizendo, Deus, faça do jeito que o Senhor quiser. E para com o coração congestionado. Aí você sai para trabalhar. E sai para trabalhar vivo. Dizendo assim, eu quero que Deus seja glorificado hoje. E os enfrentamentos da vida, eu quero é ver Deus sorrindo para mim. Eu quero é ver Deus feliz. Eu quero satisfazer o meu Senhor. E corre! Aí você diz assim, mas as contas vão continuar chegando. O que eu estou querendo dizer é que de repente você vai entender que quem vive em você é maior do que você. Que o Espírito de Deus vai lhe dar sabedoria e entendimento. Vai tirar você de apetites que você tem. Você acha que tem que comer sempre naquela loja, ou naquela fast food, naquela comida lá. Ou você tem que ter sempre aquela roupa de marca. Ou você tem que ter sempre aquela conta bancária. Você está cheio de paranoias. Que o Espírito Santo começa a adestrar você. Porque você agora tem uma glória maior. Você passou da morte para a vida. Você não está vivendo mais para o mundo. Você está vivendo para Deus. O que Paulo está dizendo aos Coríntios é que se você foi gerado de novo em Cristo, você foi tirado da morte para a vida. Agora essa vida que você vive é para uma coisa. Como embaixador de Deus, você está em todo canto dizendo, rapaz, se reconcilie com Deus. Mas como a gente vai dizer se reconcilie com Deus se a gente não se reconcilia? A gente está o tempo todo nervoso, o tempo todo cansado, o tempo todo exaurido. A gente não reconcilia a alma da gente com Deus. A gente vai dizer para o outro, reconcilie com Deus. Esse é o ponto da vocação. A vocação é que depois que eu sei quem eu sou, a vida toda agora é só para uma coisa: Deus ser glorificado aqui, com minhas finanças, com meu trabalho, com meus relacionamentos, com meus sonhos, Deus ser glorificado. Eu vou parar aqui, Jean. Tinha muita coisa para falar, mas já meio-dia, está na hora, irmão. Jean, quer vir? Obrigado. Obrigado, irmãos, pela paciência. Deus abençoe muito.